Maravilha, então. Bora continuar, né? Vamos continuar falando sobre inteligência artificial. A gente está falando sobre algoritmos de aprendizado de máquina, algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina, especificamente os algoritmos de classificação, os algoritmos supervisionados de classificação. A gente quer agora fazer um teste com previsão de empréstimo. E por que eu estou usando previsão de empréstimo? Estou adicionando alguns problemas é, da, inerentes, né, a lidar com dados, né? A gente vai ver algumas características que são complicadinhas. Já peço desculpa pelos pigarros da vida, porque a garganta está zoada, mas bora lá, vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? Só para a gente ver, eu tenho aqui o nosso dataset das previsões de empréstimo. Eu coloquei uma especificação do que a gente vai ver. A gente vai ver remoção, né, a parte a técnica de limpeza, remoção das colunas não utilizadas, recodificação das colunas categóricas em colunas numéricas, remoção de valores vazios. Depois a gente vai fazer a divisão dos nossos dados em treino e teste. A gente vai aplicar os algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados para os problemas de classificação, que são 2 algoritmos lineares, 2 não lineares, 2 não lineares mais complexos, né? E depois vamos fazer análises de métricas, né? Usando acurácia, precisão, sensibilidade, matriz de confusão, curva ROC, a área debaixo da curva. A gente vai fazer a curva de precisão e sensibilidade e também uma análise de correlação. Então, a gente vai começar aí a nossa previsão de empréstimos. Ou seja, se eu vou emprestar dinheiro para alguém ou não. Eu estava até brincando na aula com o Igor e com a Darla, aonde eu falava para vocês que a Darla é uma boa pagadora e o Igor é um mau pagador. O meu sistema tem que dizer que eu devo de emprestar dinheiro para a Darla e que eu não devo de emprestar dinheiro para o Igor, porque ele é um mau pagador, e sim para ela, que é uma boa pagadora. Mas pode ocorrer de a Darla é uma boa pagadora e eu cometo o erro de dizer que não emprestarei dinheiro para ela. Né? Eu, o sistema de predição, comete o erro de dizer que não irá emprestar dinheiro para ela, porque analisou que ela não era boa pagadora. E também temos a possibilidade do Igor, não sendo um bom pagador, eu conseguir lá no meu sistema obter olha, empresta dinheiro para ele sim, confia, vai lá, empresta. E aí, quais são as implicações que nós temos? Quando eu tenho um sistema de empréstimo e eu empresto dinheiro para alguém que vai me pagar, isso é bom. E quando eu tenho um sistema de empréstimo e tem alguém que não iria me pagar e eu não empresto dinheiro para ele, isso também é muito bom. O problema está quando a gente erra, né? Então vamos pegar o primeiro caso da Darla, menina boa, pagadora, tá lá, né, honesta, direita. E aí o meu sistema diz que não empresta dinheiro para ela não, porque ela não paga. O que né, nós temos de maiores problemas? Primeiro que ela não vai receber o dinheiro que ela estava precisando, né? Então isso daí é ruim para ela. Segundo que é ruim para a gente, que a gente não vai receber os dividendos dos juros de empréstimo que a gente fez para ela. Porém, eu tenho meu dinheiro, eu, empresa, tenho meu dinheiro aqui guardado, está aqui comigo, e eu não emprestei para ela, que poderia me gerar lucros. Eu deixei de lucrar porque ela me pagaria. Mas eu deixei de lucrar, eu não perdi dinheiro com isso. O problema, nesse caso, está o contrário, né? Quando eu empresto dinheiro para quem eu não deveria emprestar. Nesse caso, eu não deveria emprestar dinheiro para o Igor, que é um mau pagador. O Igor, sendo um mau pagador, se eu emprestar dinheiro para ele, ele vai pegar o meu dinheiro e, além de pegar o meu dinheiro, ele não vai me pagar. Ou seja, eu tinha dinheiro aqui, eu emprestei para ele, eu não tenho mais esse dinheiro. Agora eu não tenho dinheiro
e não terei o pagamento do dinheiro. Então, isso daí me complica a vida. Então, essa é uma situação complicada, aonde eu tenho dinheiro, eu, empresa, tenho dinheiro, eu tiro do meu caixa e passo para outra pessoa, eu fico com menos esse dinheiro que eu emprestei, e essa outra pessoa não me paga. Isso daí é um problema. Olha que complicado esse problema agora. Agora eu tenho uma complicação absurda com esse problema. Eu tinha dinheiro, agora eu não tenho dinheiro e não vou receber esse dinheiro de volta. No primeiro caso, eu tinha o dinheiro, eu não emprestei, deixei de fazer o empréstimo porque eu não confiei na Darla, e não vou lucrar com isso, mas eu não tive prejuízo. Então, nesse caso específico, nós temos um problema que é mais complicado, o erro quando eu não acerto, né, e não deveria emprestar. Esse daí é o ponto-chave do meu sistema. Então, vamos analisar aqui o que acontece no meu sistema, né? Eu vou importar as minhas bibliotecas para que a gente possa começar a trabalhar. Lembrando que eu coloquei aqui o warnings para ignorar, para não ter nenhuma mensagem chata, boba, desnecessária. Estou utilizando aqui NumPy, Pandas, Matplotlib e agora adicionei mais um, o Seaborn. O Seaborn, ele tem uma característica legal, que os gráficos dele são mais bonitinhos do que o Matplotlib, mas lembro, ele utiliza o Matplotlib. Fazendo a importação do Scikit-learn, estou importando o nosso separador em treino e teste, nossos modelos, 2 lineares, 2 não lineares complexos, e nós temos agora também nossas métricas. O que mudou nas nossas métricas, que eu adicionei aqui a curva de precisão e sensibilidade. Ele é uma curva que vai cruzar os acertos de precisão e sensibilidade, vai montar um gráfico para a gente poder analisar. Então, estou rodando, importei esses caras aqui, agora já está tudo importado bonitinho. Estou fazendo uma função a mais, porque eu disse aqui para vocês, olha, última coisinha, que a gente vai analisar correlações, beleza? Vamos analisar correlações. Então, a gente vai analisar correlação. Para isso daí, só para facilitar, eu, Cristóvão, montei uma função que era de meu interesse, né? Então, eu uso essa função na minha pós-graduação, nas análises que eu faço na minha pós, eu uso essa função, eu montei ela para isso. Como que ela funciona, né? Essa função, ela vai colorir os resultados das correlações em vermelho, aonde o valor da correlação seja maior ou igual a 6, ou menor ou igual a menos 6. Então, a correlação ela vai de 1 positivo até menos 1 negativo, né? Então, de menos 1 a 1 é a faixa de valores da minha correlação. E aí, para que eu possa visualizar de uma forma mais rápida, sem ter que ficar, né, procurando, olhando, eu colori. Para colorir, eu criei uma funçãozinha para me ajudar. Eu chamei essa função, então, def, para definir uma função, color core, que core, C-O-R-R, é a função de correlação. Então, eu estou chamando a função de correlação e eu estou colocando que eu estou colorindo a correlação. Ela vai receber um valor, ele vai verificar esse valor, vai tentar transformar em float, né? Tentando transformar em float. Se esse valor for maior que 0,6 ou menor que 0,6 negativo, ele pinta em vermelho para destacar. Poderia ser 0,7, mas a partir de 0,6 eu acho que a correlação ela já começa a ficar mais forte, já existe essa ideia. O que é a correlação, né? É uma variável, ela tem relação com uma outra.
Se a variável sobe, a outra variável sobe junto, né? Então, elas seguem um perfil de funcionamento. Então, eu quero ver se existem variáveis, né, colunas que seguem o mesmo perfil. Se não for um campo flutuante, se for uma coluna, por exemplo, categórica, ele vai manter a cor em preto. Então, já deixo aqui também, e ele vai colorir o que eu quero, é essa função. Ele vai retornar o que eu quero colorido. Então, é essa a ideia dessa função. Então, vou rodar ela. Como que eu vou usar, né? Para usar simplesmente a correlação é nome do dataframe.core, abre e fecha parênteses. Acabou aqui, ele monta a tabela de correlação. Para que eu possa aplicar esse estilo, né, eu montei então essa função. Então, para aplicar é dataframe.core, abre e fecha parênteses, ponto, style, ponto, apply map, eu vou fazer um mapeamento, né, e esse mapeamento vai passar uma função, que é o meu core, né, core. E aí, dessa forma, eu consigo aplicar essa técnica de colorir a minha tabela de correlação para a gente enxergar onde ocorrem as correlações mais fortes, né? Então, vou rodar aqui, rodei. Agora eu tenho minha função de correlação. Vou importar os meus dados e agora eu vou importar de um endereço da internet, só para ver que a gente pode importar de um endereço da internet. Eles são dados de empréstimo. Então, aqui eu tenho os dados de um empréstimo. Loan é empréstimo. Deixei registrado aqui para facilitar quem não conhece. Então, eu tenho alguns campos, né? ID, se a pessoa é casada, o sexo da pessoa, se a pessoa é casada ou solteira, quantidade de dependentes, grau de educação, e etc. Né? Tem vários aqui. E aí eu tenho o último que me interessa, que é o status, se eu vou emprestar dinheiro para essa pessoa ou não, né? E aqui eu já tenho se ocorreu empréstimo para a pessoa ou não, né? Se ela, com esses dados, eu emprestei se ela pagou. Então eu tenho o LOAN, status, Y, sim, eu empresto, N, não devo de emprestar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar as classes que nós temos, né? Então, vou fazer algumas análises um pouco mais estatísticas nesse dataset de empréstimos, né? Primeira coisa, eu vou verificar os valores duplicados. Eu quero ver quais são os valores. Criei aqui os valores duplicados e guardei. Dentro do LOAM status, né? Dentro do LOAM status, eu tenho dois valores. Sim e não. Yes e no, né? E aí eu queria saber as quantidades. Eu vi aqui que tem dois valores, mas eu quero saber as quantidades. Então, para ver a quantidade de valores únicos, eu apago os duplicados. Drop duplicates. Para ver a quantidade de valores únicos, value counts. Então, estou executando aqui um value counts. E se você percebeu, eu fiz uma coisa diferente. Eu salvei numa variável chamada status valores, eu salvei os valores duplicados, olha lá, né? Os valores únicos, perdão, os valores únicos. Tenho aqui os valores únicos. E eu salvei também dentro de outra variável chamada status quantidades, as quantidades na ocorrência de cada um dos valores. Então, eu tenho dois valores, y e n. O y eu tenho 422, o n eu tenho 192. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero ver como que está a distribuição dos meus dados. E olha só que interessante. Eu vou rodar e vou falar, depois eu volto explicando. Eu vou rodar essa coluna, essa célula daqui. E a gente tem um gráfico. E esse gráfico mostra para a gente, visualmente, essas informações aqui. Temos valores para status sim e não, sendo que status eu tenho lá mais de 400 e para o sim e para o não eu tenho mais de 150, né? Tem quase 200, né?
E aí eu tenho os valores para o sim e para o não. Tem o que tem em cada um. Então eu consigo ver que eu tenho, né, muito mais valores yes do que no. Isso é um problema. É um problema. O ideal seria que tivesse 50% de cada um. O ideal é isso. Mas eu não tenho. Eu tenho muito mais valores do lado do yes do que do no. Nesse caso, o total de registros, né? Esqueci de rodar um shape aqui, vamos ver. Vou colocar aqui um shape só para a gente ver, né? df.shape. Total de registros 614. Eu tenho 400 para um, 200 para o outro. Quer dizer, então, que eu tenho 1/3 dos meus valores para o yes e 1/3, 2/3 do meu valor para yes e 1/3 dos meus valores para no. Então, eu estou aqui imaginando que eu tenho isso, eu estou separando dessa forma. Meu yes está aqui, ó, e meu no está aqui. Eu tenho o dobro, né, da quantidade de ocorrências de no para o yes. O no dobrando dá exatamente, bem, né, aproximado. Daí, aproximadamente, não exatamente, aproximadamente a quantidade de yes. Então a gente vê que tem realmente uma quantidade de elementos que destoa, né? Então tem muito de um, pouco do outro. Como que eu montei esse gráfico? Esse gráfico bonitinho daqui, eu montei utilizando o Seaborn. O Seaborn, ele é muito bacaninho, ele fica bonito, né? Ele é um count plot. Do Seaborn, esse cara daqui é um count plot. É um gráfico de contagem. É o nosso gráfico de barras, que ele chama de count plot. Eu criei aqui um PLT. Se você olhar lá nas nossas importações, você vai ver que PLT foi do Matplotlib. Então, estou falando PLT, ponto, figure, estou falando que o figure size vai ser 4x4. Eu estou criando uma figura de tamanho 4x4. E aí, agora eu estou falando aqui, Seaborn, eu quero chamar um gráfico chamado CountPlot, aonde o eixo X vai ser uma coluna chamada Loan Status. E olha aqui o Loan Status. As minhas colunas, perdão, o meu eixo X, né? O meu eixo X na horizontal vai ser o Loan Status. O Y é a contagem. E os meus dados, então, do inglês dados, traduzido vira data, né? Data não é hora, dia, mês, ano, não é nada disso, né? Data são dados em inglês. Eu vou utilizar o meu data frame. Estou passando o meu data frame. Do meu data frame, eu estou falando que o X vai ser o Loan Status. Ele consegue, então, olhar o data frame e ver a coluna Loan Status e contabilizar ela para mim. Ó, que legal, ele já faz isso daí. Vou agora de volta lá para o meu Matplotlib e vou setar um título. Coloquei o título aqui. E vou mandar mostrar o meu gráfico. Vou lá, meu gráfico bonitinho montado. Com poucas linhas, eu consigo montar um gráfico melhor, que é o gráfico de contagem, né? Que é o de colunas que a gente tem. Então, o Seaborn ajuda bastante. Ele é um framework, né? Uma biblioteca em cima do Matplotlib que nos ajuda muito. Então, tá lá, muito bacana a visualização. Então, de forma gráfica, a gente consegue ver a quantidade de cada uma das classes que a gente tem na nossa coluna objetivo, da nossa coluna target, né? Podemos ter uma visualização um pouco melhor. Por exemplo, vou rodar primeiro e a gente vê depois. Rodo. A gente pode ver graficamente que a gente tem, né, num gráfico de pizza, a gente pode ver que graficamente a gente tem uma maior quantidade dos valores de y em detrimento ao n, né? Então fica legal que a gente vê graficamente. Coloquei esse gráfico só para a gente ver como que fica esse gráfico aqui. Deixei da forma mais simples, crua mesmo, só para a gente ver e a gente saber qual é
cada uma das classes. Eu utilizei agora o status valores. Se a gente olhar o status valores original, ele não é uma lista. Então, só para a gente visualizar aqui, eu vou imprimir aqui o que é o status valores, né? Status valores, vou colocar aqui type, abre parênteses, status valores. Ele já é uma lista agora, né? Ele já é uma lista. Acho que eu já tinha rodado, né? Ele já é uma lista, porque eu converti ele para lista. Porque antes de executar esse cara, deixa eu voltar aqui. Rodar, ó, rodei. Ele, na verdade, é uma série do Panda, né? Ele não é uma lista, ele é uma série. Para que eu possa passar esses valores de séries para dentro do meu gráfico, eu preciso converter ele para uma lista. Então, eu estou fazendo a chamada do construtor list, né? List abre e fecha parênteses. Dentro dele, eu passo o que eu quero converter. Então, eu quero converter status valores para uma lista. Converti. Quando eu rodo esse cara daqui, ele transformou status valores para lista, status quantidade para lista também, que ele também é uma série. Agora, ele sendo uma série, a gente... Opa, rodei muito. A gente consegue fazer o seguinte. O meu FIG agora, eu vou diminuir o tamanho dele. Ele estava com um tamanho de 4x4, vou diminuir para 3x3 para ficar menorzinho, para aparecer, porque eu não preciso que fique absurdamente grande. Então, diminuí ele para ser 3x3, o tamanho da minha figura. Estou chamando lá meu gráfico de pizza agora. O gráfico de pizza é do Matplotlib, que eu vou passar a quantidade que eu tenho e os labels serão os meus status, os meus valores, né, do meu status. Então, as quantidades do status e os labels serão os valores. Ele monta o gráfico baseado nisso. Então, essa é a ideia do meu gráfico de pizza, que dá para a gente ter uma visão rápida, né? A gente bate o olho e já vê rapidamente qual que é a situação das nossas variáveis de target, né? Fica bacana para visualizar. Podemos tirar aqui rapidamente uma estatística, né? O total é a somatória das minhas quantidades. Então, eu vou somar quanto que é para o Y e quanto é para o Y, eu vou ter aqui em total. Somei. Gravei em total. Vou fazer um for aonde cada classe eu vou ler dos valores. Só que eu estou usando o enumerate, lembra do enumerate? Ele transforma um for each num for que tem uma enumeração que vai de 0 até a quantidade menos 1. Fica aparecendo um for convencional. E aí eu tenho uma variável que eu posso iterar. Por quê? Porque agora eu quero imprimir a minha classe y, o total, né? O total dessa classe, lá a variável de iteração, e eu estou fazendo um cálculo, a quantidade dividido pelo total vezes 100 para ficar em formato de porcentagem, né? Não estou fazendo impressões melhores, porque eu acho que não tem muito motivo. Tá aqui, ó. O Y tem 422, que representa 68,72% dos meus dados. O N, eu tenho 192, que representa 31,27% dos meus dados. Mas qual que é o total? Para você não precisar somar, eu imprimi o total aqui embaixo, 614. Então, você consegue ver agora, estatisticamente, quanto que eu tenho de cada uma das minhas classes, né? Percentualmente falando. Esses valores aqui, eu coloquei umas percentagens para a gente visualizar, só para a gente saber. Isso daqui foi para a gente olhar e pensar sobre, né? Guarda essa informação que nós temos 2/3 para yes e 1/3 para no. Vamos dar continuidade. A gente vai recodificar, ou seja, a gente vai transformar a nossa coluna Loan Status. E aí lembra que eu não estou fazendo ela naquele item que eu coloco lá embaixo,
que é com a transformação de colunas categóricas e numéricas, porque essa coluna, na verdade, ela é target. O target eu vou trabalhar ele separado para que eu possa ajustar. E lá embaixo eu posso fazer variáveis dummy, os valores vão virar duas colunas, eu não quero isso, eu quero uma coluna de alvo. Por isso eu vou tratar ela aqui separadamente. Então, eu vou fazer a recodificação na mão. Vou utilizar aqui, né, tem uma possibilidade, a gente já usou o where, então o NumPy where, ele faz a aplicação como se fosse um operador ternário, né? Aonde é y, eu vou dizer que é 1, aonde não for y, e eu só tenho dois valores, ou seja, o n será 0. Posso fazer isso, ou eu posso utilizar do DataFrame o replace. E aí o replace, eu posso passar para ele as especificações. Yes vai ser 1, no será 2. Eu passo um dicionário falando para ele qual será a transformação que eu farei. Um dicionário aonde ele vai encontrar o valor yes, ele vai trocar pelo valor. Então, a chave yes substitua pelo valor 1. A chave no, n, substitua pelo valor 0. E eu gravo no próprio DataFrame, ele já vai fazer a modificação, não está criando um novo, né? Ele está recodificando o próprio DataFrame original. Qualquer um dos dois funciona. Vou rodar dessa forma, depois se quiser, a gente teria que reimportar os dados para ter lá o yes e no, né? A gente volta, reexecuta, e eu executo com replace para a gente ver que vai dar exatamente a mesma coisa. Fiz, vamos visualizar. Olha lá a nossa coluna. Agora a coluna Loan Status é 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Transformamos ela. Perfeito. A partir disso daí, vamos fazer a separação dos nossos dados em dados de treino e dados de teste. Vamos separar. A gente já está maceteado que a gente vai usar a separação lá do nosso data frame. A gente vai separar ou, só para mudar, né? Só para, só para mudar, eu vou colocar aqui train, só para ver. E agora eu vou dizer que meu treino vai ser 80% dos meus dados. Vou colocar um low status igual a 42. Joguei um valor qualquer aqui para a gente ver. Data frame, separados em treino 80%, sobrar, já que eu não estou especificando, vai ser para teste. O teste vai ser 20%, estou usando o random state 42, nossa resposta para tudo. Salve mochileiro das galáxias, né? E eu vou atribuir isso aqui a um novo data frame chamado train e um novo data frame chamado teste. Rodei, separou. Vamos visualizar o treino. Tá lá os nossos dados de treino. Você pode ver que ele pegou dados aleatórios para treino. Vamos ver agora dos nossos 612, quanto que ficou para o treino. Está aqui. Do treino, a gente tinha um total de 612, agora a gente tem, né, somando, eu vou mostrar aqui a soma, não. Então, eu vou somar aqui para a gente ver. Vou mostrar um shape, né? df.shape, só para a gente visualizar. Opa, df não, treino, né? Perdão. Train. Vamos ver agora como que ficou. A gente tem 491, 80%, então está lá 491. E vamos ver o nosso teste, né? Olha lá o nosso teste, está lá, recodificado também, tudo bonitinho. Vamos ver aqui quantos valores de cada um. 80 e 43, está lá uma boa média. Vamos ver aqui o shape dele como ficou. Teste.shape. A gente ficou com 123 dados para testar. Nós temos colunas que não serão utilizadas e dessa vez a gente vai apagar. O drop pode ser utilizado, né, para a gente ver, remover e ver como que fica. Se não reatribuirmos ao próprio treino,
ou utilizarmos o in place, é somente uma consulta. Então, a gente rodou e tirou o nosso, agora, no caso, o nosso Loan ID. Tá lá o restante, a gente removeu, só para ver como que vai ficar. Para aplicar esse cara, se você visualizar, né, o original, o Loan ID continuou. Para aplicar, a gente pode reatribuir, ou se não, usar um in place. Olha lá, um in place, ele vai ser o teste, vai receber esse cara. Qualquer um dos dois resulta no mesmo resultado. Vai fazer a modificação do nosso data frame. Visualizando como ficou o treino. Olha lá, sem a coluna Loan ID agora. Nosso teste sem a coluna Loan ID. Continuando aqui, olha que bacaninha. Coloquei uma imagem agora, porque estava com uns defeitinhos, umas imagens que eu tinha pego da internet, do cara ter tirado o site do ar, né? Olha o que, que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar agora com a limpeza dos nossos valores vazios. Foi o que eu disse. Normalmente, quando a gente tem uma quantidade pequena de valores ausentes, a gente remove as linhas ausentes. Mas podemos remover as colunas quando existe uma grande quantidade de ausentes em uma única coluna. Vamos descobrir como que está a situação dos nossos dados, né? Nós temos dentro do Pandas uma função chamada isNA, que ele verifica, codificando em verdadeiro e falso, se os nossos dados estão presentes, né? Vai colocar falso, ou ausentes, que ele verifica se está ausente, né? Então, o ausente retorna true. Opa, desculpa, ia rodar esse primeiro aqui. Ele monta lá o nosso data frame, e ele coloca aqui false. Então, aqui tem valor. False, aqui tem valor. Mas olha esse caso aqui. Essa linha específica, a gente tem lá no dependentes, não foi informado. Ou seja, true, está ausente, está NaN. Vendo, né, fazendo uma totalização dos nossos dados, então a gente pode usar a mesma linha, lá, a mesma linha. A gente vai fazer agora uma totalização, ponto sum. Vamos totalizar. Totalizando, a gente consegue ver para cada uma das colunas quantos são os dados ausentes. Lembrando, né? Vou lembrá-los, isso é importante. Lembrando, então, olha lá, vamos pensar. Qual é a menor quantidade de linhas que será removido se eu limpar as linhas ausentes? A menor quantidade vai ser a maior ocorrência de uma, né, de dados ausentes de uma coluna. Então, a probabilidade é de, no melhor dos casos, a gente remover apenas 40 linhas. Perdão. Uma aguinha. E no caso da pior, a pior, a gente vai ter removido a soma de tudo isso daqui. Que seria assim, né? O melhor dos casos é quando ocorre todos os ausentes num único registro, né? Olha aqui, married está vazio, dependentes está vazio, sei lá, o education, tudo ocorreu na mesma linha. A gente remove esse cara aqui. Então, no melhor dos casos, 40 vão ser removidos. No pior, a gente não teria repetição. Então, aqui eu tenho um ausente, mas esse cara não estaria aqui, estaria na outra linha. E aí seriam removidas essas duas linhas. Que na verdade elas serão, porque aqui, ó, cadê? Eu vi, não, nessa e na de baixo, ó. Essas duas serão removidas. Tem dados ausentes. As duas serão. Então a gente vai ter uma limpeza boa dos dados, né? E aí vamos ver, só para a gente rever, né? Vou voltar aqui, ó. Nos dados de treino,
Cadê o shape lá que a gente visualizou? Não rodei o shape, caramba. Cadê shape? Ei. Não, tá antes, desculpa. Vamos ver aqui o shape. Dados de treino. 490 treino, 491 linhas. Vou rodar agora, só para a gente visualizar melhor, né? O treino, quantas linhas nós temos ausentes, ó, um monte de linha, né, de campos ausentes no treino. No teste tem outros. A quantidade muda porque o tamanho muda. Só para a gente visualizar melhor, né, os shapes de cada um. 491, 123. Para remover, tem o drop NA. Ele remove os dados ausentes. E aí eu vou remover qualquer dado ausente. Qualquer coluna contendo um dado ausente, eu vou remover. E já vou atualizar direto no próprio DataFrame. Ou eu posso reatribuir, né? Como eu estou mostrando. Estou mostrando sempre das duas formas, já que a gente está fazendo em treino e teste. Não que tem que fazer diferente nos dois. É só para ver que tanto faz, né? Você pode escolher o que você achar melhor e usar. Rodei. Agora, a gente vai visualizar quantas linhas sobraram, né? De 491, sobraram 386. A gente perdeu mais de 100 linhas. De 123, 94. Aqui a gente perdeu umas 20 linhas, né? 20 linhas, quase 30 linhas. Quase 30 linhas. 29 linhas foram perdidas. Não tá tão ruim. Esse cara foi bem expressivo, a gente perdeu 100. Então tá uma perda considerável. Vamos ver agora como que ficaram aqui, né? Ó, 386, todas as linhas com dados. Vamos ver o teste também, tem que ter 94 linhas, todas preenchidinhas. Não existem mais dados ausentes. Os nossos data frames, tanto de treino como de teste, estão limpos, prontos para serem utilizados. Numa brincadeira dessa, a gente viu aí que a gente perdeu muita informação. A gente perdeu muita. A gente perdeu mais de 130 linhas, né, do nosso data frame. A gente tinha 600 e pouco, perdemos 130. É uma perda boa. Agora, a gente vai pegar e ver quais são as colunas que são categóricas e a gente vai ver se a gente retira, se a gente transforma em numéricas ou o que a gente faz, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, uma primeira forma vamos observar quais são as nossas colunas que são categóricas, que são objects, né? Então, rodando, a gente vai ver, olha só o tanto de coluna object, né? Gender, married, dependents, education, self-employed, qual outra que tem? E o low on status também são categóricas, né? Não, low on status a gente já... O original a gente converteu, essa é numérica. Então, a gente tem essas daqui. E se eu quisesse automatizar esse processo de ver somente as colunas que são objetos, categóricas, strings, né? Tem uma forma da gente fazer isso. O data frame, né, do Pandas, ele tem uma função chamada select dtypes. Dtypes são os tipos. Se a gente olhar aqui no final, ele mostra quais são os tipos que ocorreram. Ocorreram float 4, int 2 e object 6. Ele fala quais foram os tipos que ocorreram com as quantidades. Então, o dtypes pode trazer para a gente quais são os tipos que ocorrem, né? Então, ele mostra para a gente aqui o seguinte. Temos uma opção include, que ele inclui uma lista de tipos. Eu posso ver somente um ou uma lista. Por exemplo, eu quero ver o que é int 64 e float 64. Eu passo esses dois nomes na minha lista, incluindo isso daí. Ou, por exemplo, eu posso ver exclude, excluso, né? Quero ver tudo que não for, por exemplo, object.
ele vai mostrar para a gente somente o que for int e float, e se tiver um outro tipo, por exemplo, um data time, mostra lá um data time, por exemplo. Então, agora, eu vou fazer treino, meu data frame, ponto. Select the types, incluindo apenas, né, object. Eu quero ver as colunas, e aí, columns, né, eu vou tirar aqui, ó, columns, é uma propriedade do data frame, beleza? Estou vendo, então, a propriedade columns do data frame, que a gente já viu bastante, né? Então, só para ver, a gente poderia fazer aqui, ó, só para verificar. Train.columns, beleza? Train, opa, era ponto, perdão. Columns. Ele mostra uma lista de colunas para gente. E ele fala que o dtype dessa lista é object, ou seja, string. Agora eu vou rodar isso daqui, vou armazenar numa variável para que eu possa utilizar somente isso, né? Que é colunas do tipo object, beleza? Rodei e mostrei. Dessas todas colunas, né, que nós temos, todas estas colunas, melhor dizendo, nós temos o Gender, Married, Dependent Education, Self-Employed e Properties Area, que é o Urban, Suburban ou Rural, que são os tipos, né, string que nós temos. Ele tem todos aqui, né? Mostrou. Agora eu sei quais são as colunas que são objetos. A gente pode trabalhar em cima de cada uma delas. Eu fiz individual, eu não automatizei o processo, né? Poderia fazer para ele varrer uma lista e sair imprimindo. Eu fiz um, por enquanto. Peguei lá o Gender, executei. Olha lá, eu tenho dois valores, male e female. Tenho aqui no married, yes e no, casado ou não. Tenho nos dependentes, 0, 1, 2 e 3 ou mais. Eu tenho aqui no education, graduado ou não graduado. Eu tenho aqui no self-employed, yes e no. Eu tenho no property area, urban, suburban e rural. Coloquei para a gente visualizar quais são as colunas, né? As colunas, as classes de valores de cada uma dessas colunas. Como que eu poderia fazer uma visualização melhor disso? Eu poderia mandar imprimir isso para cada uma delas com um laço? Posso, porque eu já salvei aqui, né? Mas eu quis mostrar passo a passo, só para a gente ver. Agora vamos transformar essas colunas de categóricas para numéricas, utilizando a técnica do dummy. A técnica do dummy, só para mostrar, ele vai pegar os valores que estão aqui, ó, valores que estão apresentados aqui na coluna, e vai transformar em novas colunas. Então, para cada valor único desse, ele cria uma coluna. No caso específico, vamos pegar aqui o gender. Ele vai criar uma coluna gender male e uma outra coluna gender female. E aí a gente vai ter, de uma, ele vai transformar em duas. E aonde tiver male, ele coloca 1. E depois, na female, ele coloca 0. Se for female, na coluna male, ele coloca 0. Na female, ele coloca 1. E ele monta isso daqui para a gente. E aí, a ferramenta dummy, ela faz ainda o seguinte. Ele transformou isso daqui em colunas novas, em colunas dummy. E a coluna original, ele remove. Ele vai remover já a coluna, que é o gender. Ele já vai remover para a gente. Aí só vamos ter como resultado o gender male, o gender female, e o gender ele remove. Então, o que vai acontecer? Coluna gender vai sumir, vai somente ter gender male, gender female. Coluna married vai sumir, vai ter uma coluna gender married vai sumir, vai ter married yes, married no. Dependentes vai sumir, vai ter uma coluna married 0, dependentes 0, dependentes 2, dependentes 1, dependentes 3 mais. Mesma coisa para educação, mesma coisa para self-employed e mesma coisa para property area.
E aí você pode rodar isso aqui passando a lista de colunas. Ou, no nosso caso, como eu já fiz, né, o salvamento, vou até colocar aqui um espacinho só para a gente ver. Olha lá, eu salvei e esse cara, column objects, é uma lista. Vamos ver aqui o type dele, né? Type, column object. Olha lá, é do tipo list. Ele já é uma lista, né? Então, eu posso passar ele diretamente aqui. É uma lista ou eu escrever uma lista. E eu vou utilizar a função do pandas getDummies. E ela vai fazer a transformação tanto do treino como do teste. Falando que eu vou transformar treino em teste, vou reaplicar, poderia usar aqui, ó, numa boa. Eu não tenho o inplace, porque não é do data frame, é do pandas, então não existe o inplace. Então eu tenho que reatribuir. Vamos ver como que ficou, né? Vamos ver a quantidade de colunas. Train.head, só para a gente ver. A gente ficou aqui com as colunas numéricas, bonitinhas, o long status, e aí ele removeu a coluna gender. Gender, ele criou female e male. Olha lá. Married, criou married, yes e no. E assim por diante, ele fez em todas. E aí criou esse monte de coluna. A mesma coisa ele fez para o teste, olha lá, mesma coisa. E aí o que, que acontece? Como a gente separou em treino e teste, pode, é uma possibilidade, não é que ocorra sempre ou que nunca ocorra. Pode ocorrer de, quando eu faço dummy no teste ou no treino, ele gere colunas diferentes, pois na quantidade de classes de uma coluna, por exemplo, no teste eu não tenho lá independentes 2. E aí ele vai criar uma coluna a menos. E aí a gente vai ter a quantidade de colunas diferentes. Vamos ver se deu essa diferença. Eu vou rodar aqui train, já que a gente aplicou, só para lembrar, em treino e teste. Vou aplicar lá quantidade de colunas de treino, quantidade de colunas de teste. Você pode ver que termina em load amount, gender female, dependente 0, education graduate, self-employed yes, area suburban, depois property area urban. Tá lá. Visualmente a gente conseguiu enxergar. Primeiro passo, você está notando que a gente está evoluindo as nossas automatizações, né, nas nossas análises. No primeiro, lá na flor de íris, a gente fez bastante coisa na mão, era mais prontinho. Esse daqui a gente tem mais transformações, mas eu estou automatizando algumas coisas aos poucos. Conforme a gente vai fazendo exemplos, a gente vai automatizando mais processos. E aí depois você vai ver que a gente vai tentar automatizar ao máximo esse processo de transformar, analisar e avaliar e fazer tudo isso. Então a gente está evoluindo, mas eu estou dizendo como é, o que a gente tem que olhar e depois a gente vai transformar. Se eu souber o que tem que ser feito, eu posso ir lá e automatizar o processo. Se eu não souber, eu vou ter que fazer na mão, nem fazer farei, né? Vimos que são iguais, então não tenho que fazer nada, não preciso fazer os ajustes das colunas. Se eu tivesse diferença, o que eu teria que fazer? Na que tem colunas excedentes, eu teria que tirar essa classe. Ou adicionar essa classe na coluna que está faltando. Aí a gente tem que analisar depois. Fica uma próxima etapa. Vamos fazer depois. Agora eu já tenho separado em treino e teste. Agora eu vou separar nas minhas características, nas minhas features, né? No X e no Y, que é nosso objetivo, nosso target. Agora esse é o objetivo, fazer essa separação. Temos que aplicar essa separação tanto para os dados de treino como para os dados de teste. Então, como faremos? Trem X será o meu novo data frame, trem Y será o meu novo data frame. E
conterá os dados somente do Y, do alvo, e o X conterá tudo menos o meu alvo. Então, vamos fazer a separação. Rodei o primeiro, rodei para o segundo. Então, separei o X e Y do treino e X e Y o teste. Vou visualizar, né? Fazer uma amostragem. Olha lá. A gente tem todas as colunas, menos aqui ela ficava, o Loan status, né? Ficava entre essas duas. Ele não está mais. Lembro que ele não estava mais no final, ó. Ele estava entre essas duas, não está mais. Agora o nosso Y ficou somente lá. Quer ver o teste? Podemos ver o teste, né? Teste, ponto, underline x, ponto, head. Está lá o nosso teste. Entre os dois não tem também. Nosso teste y, ponto, head. Também temos aqui uma amostragem do objetivo, né, separado. Está lá, bonitinho. Vamos aplicar novamente os nossos 6 modelinhos, né? Que a gente já aplicou lá na flor de íris. Vamos aplicar aqui também para a gente visualizar. Vamos lá. Vou treinar os meus modelos, né? Eu vou fazer aqui o treinamento, vou tentar alinhar aqui para a gente ver, só para visualizar, ó, cada um dos modelos. Não estou mais nem tentando brincar com regressão linear, porque isso aqui não é um problema de regressão, e sim de classificação, então não estou aplicando. Lembrando que eu estou utilizando esses hiperparâmetros na regressão logística, porque quando eu executei sem esses ajustes de hiperparâmetro, eu tive erro, pesquisei lá o que era, tinha que ajustar, coloquei. Estou fazendo um treinamento, passando X e Y de treino. Então, fit, estou passando train. Rodando, ele treinou o nosso modelo. Nossos modelos, no plural, estão treinados. Vamos testar agora com base na nossa matriz de confusão. Lembrando que agora nós vamos avaliar outras coisas, além somente da acurácia, né? Além somente da acurácia, a gente vai avaliar quando a gente tem erros. Porque a acurácia só avalia aqui, né? Os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, só nos acertos. Agora, a gente vai analisar o erro de tipo 1, que é quando eu quero dizer, né, vamos ver aqui, que é o falso positivo, que a minha coluna era para dizer que era não e ele disse que era sim. E depois a gente vai fazer a análise com a sensibilidade do que a gente tinha, que era para dizer que era sim, mas ele disse que era não. Então, a gente está incluindo na nossa medida agora, quando ele erra. Então, agora, vamos ver aqui, né? Vou rodar a matriz de confusão para a gente ver os valores. Lembro que a matriz de confusão do Plot Confusion Matrix, ela muda os eixos, né? O true virou o eixo Y, o de pé, e o predito virou o eixo X, o deitado. Nesse exemplo daqui, o predito é o Y, é o de pé, e o real é o deitado, é o X, tá bom? Então, inverte. Então, a gente vai fazer a análise invertendo aqui. A gente tem que entender quem é cada um deles. Então, vamos pegar o que está acontecendo em cada um dos casos. Os erros de tipo 1, que são os falsos positivos, né? Ou seja, se eu quero dar empréstimo para quem não paga. Então, a gente precisa analisar o falso positivo, que é o precision, né? Então, quero analisar se eu vou dar empréstimo para quem não me paga. Ou seja, vamos pensar, olhando a matriz, o que é verdadeiro está aqui, olha, cara é um mal pagador. É um mal pagador. O verdadeiro está em 0, ó. Ele é mal pagador.
Eu não deveria emprestar dinheiro para ele. Mal pagador, 0. Mas o meu algoritmo avaliou, que ó, o predito avaliou que eu deveria não emprestar. Para tudo isso aí, ele acertou 12. Mas vamos ver agora, ó. Não era para eu emprestar dinheiro para ele, mas o meu algoritmo diz que era para emprestar 21. Bastante, né? Meu algoritmo, ele está dizendo que, olha só, meu algoritmo está dizendo que, do total que aqui a gente tem, a soma de zeros, né? Ou seja, todo mundo que não deveria ter empréstimo dá um total de 31. Vamos ver se isso daqui é verdade. O que eu quero ver então? Eu quero ver, eu vou colocar aqui uma análise só para a gente ver. A gente está testando, então, data frame de teste, ok? De teste. Eu já tenho separado o 0, que é não emprestar, e 1. Então, eu posso ver aqui, underline y. Posso fazer um value counts. Ah, eu fiz errado. É underline. Value, underline, counts. Olha só. Só para a gente ter noção dos valores, né? Aqui ficar para a gente entender a nossa matriz. Eu tenho 33, né, pessoas que eu quero testar, que não deveria receber empréstimo. Das 33 pessoas que não deveriam receber empréstimos, ou seja, aqui, ó, 0 é 12 mais 21, dá 33, ou seja, esse valor aqui. Que a resposta deveria ser 0. Dos 33, o meu algoritmo conseguiu predizer, conseguiu, né, achar, descobrir que 12 realmente eu não deveria emprestar. Dos 33 que eu não deveria emprestar, ele acertou 12. E ele errou 21. Então presta atenção, olha lá. Ele disse que era para ser 33 no total, que era para ser não. Porém, dos 33 ele acertou 12 e errou 21. Vamos ver como que é a fórmula, né? A fórmula é a seguinte: eu pego tudo que eu acertei. Quanto que eu acertei? Vamos pegar aqui. Eu acertei 12. Então, acertei 12. Eu divido agora esses 12 pela soma do que eu acertei mais o que eu errei. Então, eu vou dividir esse 12 por 33, que é literalmente a soma do 12 mais o 21. Isso daí vai me dar esse valor aqui de 0,36. Vamos descobrir se isso daqui realmente é a nossa precisão. Vamos continuar, né? Vou rodar aqui. Esse cara tem tem a acurácia, a precisão e a sensibilidade. Vou rodar esse aqui. O de cima só dá acurácia. Olha lá, né? Eu tenho... Cadê? Quanto que deu? Eu não sei qual modelo que eu vi, né? Lerdo. Cadê a matriz de confusão? Eu fiz em cima de regressão logística. Vamos ver se eu acertei, se eu não falei besteira, né? Regressão logística. Opa, deu... Fazendo em cima dos dados de teste. Esse cara aqui eu rodei em cima do de teste. Então eu errei. Vamos ver se eu não errei, né? Karma que o Cristóvão está lerdeando. Esse cara daqui é o que eu acertei. Esse cara... Ah, tá. Puxa aqui, ó.
Aqui não é a precisão, né? É a sensibilidade, né? Porque a precisão é dado na categoria true, né? Na categoria verdadeira, que é 1. A categoria falsa é a sensibilidade. Perdão, 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 perdão. Vamos fazer aqui a precisão, né? Então, a precisão, vou fazer pela precisão. Desculpa, falei errado, desculpa. Precisão. Verdadeiro era para dar 1, e eu disse, né, que 60 acertaram. Então, né, 60 disse 1. Então, aqui, ó. O valor é 60, é precisão, né? Valor verdadeiro. Eu estou vendo a sensibilidade, estou pegando errado, a sensibilidade na vertical. Por isso que deu 36, não deu um valor bonito, não. 1, 60. Agora eu vou somar 1 mais o 60. Esse daqui eu somo na horizontal. Então, eu tenho uma precisão de 98 para a regressão. Está lá, regressão 91, 98, 98, né? Eu usei para... Qual foi o... Aqui foi LR, vamos ver. Com LR, Y tal, 61. Achei 98. Está lá meu 98 para precisão. Não é? Está aqui 74. Por que está dando diferente? Porque encafifado é. Ah, agora deu. Os curáceos bateram 70. Por quê? Porque eu mudei que está dando valor errado. Não era para ter dado isso? A matriz eu reexecutei. Esses valores aqui eu mudei alguma coisa que não está batendo, né? A separação dos dados. Putz, vai dar diferente em tudo. Mudei. Nossa senhora, eu mudei o quê? Eu mudei a separação. Cadê? Eu vim aqui e falei alguma coisa. Mudei a separação dos dados, vai dar diferente os valores do que já estava executado. Mudei o random state, desculpa, eu mudei o random state. Meu random state original era 0, né? Então, eu tenho aí um probleminha daí para frente, né? Meu random state era 0, por isso que tá dando diferença dos valores que eu deixei anotado pra gente. Eu fui brincar de mudar o random state, não deu certo. Deixa eu ver, executar tudo após. Vai reexecutar tudo, beleza. Vamos ver aqui com os valores bonitinhos. Vai dar igual, vou mudar aqui, corrigir. Porque eu mudei o valor da separação, ó. Cadê aqui, ó, a separação? O algoritmo Linear Regression, não, Logistic Regression, foi o mesmo que eu usei para anotar. Vamos ver. Usei o primeiro, esse primeiro. Dá 73, exato, olha lá. Essa besteira que eu fiz de mudar, já tinha deixado anotado, ó. Ele vai pegar aqui na coluna, vou dividir aqui para pegar a precisão, eu vou pegar ela aqui, ó, aqui e não aqui, porque ele está analisando com que erra aqui. Desculpa, ele muda a matriz de confusão de predito para true, e aí o que acontece? Ele faz isso aqui, ó, o eixo está desse jeito, ele faz isso daqui, né? Ele transforma, ele vira, e aí muda a ordem. Então, na verdade, o meu erro está aqui, ó, porque eu estou pegando, eu tenho que pegar da coluna que acertou, e aqui era para dar 0, é o que ele errou. É com base na coluna verdadeira, né, que estava na linha. Agora virou esses dois dados, por isso que eu estou pegando errado. Perdão, perdão, perdão. Olha lá, pegando os valores para a gente ver. O que acontece? Eu acertei 73, então está 73, por isso que não estava batendo, porque a matriz de confusão do Confusion Matrix é diferente da imagem que eu tenho. Então, quando você olha a imagem na linha, vai na linha, dá errado. Tem que pegar de acordo com o que está aqui mesmo.
E agora ele soma esses dois. Então, ele vai somar aqui, ó. Porque isso aqui é a nossa linha de cima, que seria o verdadeiro, né? Onde daria 1, né? Aqui, aonde daria 1. Então, ele vai somar exatamente o 73 com o 15, ó. 73 com o 15. E é justamente aqui, ó. Ele vai analisar o que ele acertou e o que ele errou. 73 com o 15. Perdão, viu? Errei feio. Aí ele bate 82 de precisão. Vamos ver agora. 82 de precisão. 82 de precisão. Agora bateu certo. E aí, olha só agora. Esse foi o erro de tipo 1. Então, ele pegou aqui nessa apresentação, ele pega esse cara. Então, é esse de baixo dividido pela soma de quem está acima dele. Ele com quem está acima dele. O outro é diferente. Ele vai pegar agora, aqui, ó, é sempre o verdadeiro positivo com alguém que está aqui dos erros. Ó, ele tem os erros aqui. Então, esse aqui é o erro de tipo 1, nesse gráfico, e aqui é o erro de tipo 2. Então, nessa superior, tipo 1, nessa inferior, tipo 2. Eu sempre vou pegar esse daqui, os acertos da classe verdadeira, e vou dividir pela soma desse cara com os erros da classe correspondente. Esse cara com da classe correspondente. Então, estou fazendo aqui, ou é a sensibilidade ou é a precisão. Desculpa porque ele muda. Se você for olhar, na verdade a gente está fazendo esse daqui, ó, esse daqui, na verdade no nosso virou assim, né? Porque o positivo, que é um nosso, ele está aqui. E o eixo X com Y inverteu. Então ele fez essa inversão. Então aí mudou. Por conta disso, eu estava baseando nessa visão, eu esqueci de ver os valores que realmente estão aqui. Tem que acompanhar de acordo com o que é a própria matriz e não pela imagenzinha lá que eu coloquei. Aí a gente tem certo. A nossa precisão, a gente conseguiu calcular. Vamos calcular a nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade, ela é dada por quanto eu acertei, então, pelo 73, dividido pela soma do que eu acertei, 73, mais o que eu errei. Então, eu vou colocar aqui mais 3. Se você for ver, ele tem uma alta sensibilidade. Opa, deixa eu executar aqui esse cara de baixo. Opa, posso apagar. Ele tem uma alta, né, um alto acerto de recall, mas um baixo acerto de precision, de precisão. Isso indica que, né, se eu olhar os meus dados aqui, agora a gente olha mais bonitinho, eu deveria fazer empréstimo, classe 1. Eu emprestei, né, 73. Quantos desses caras aqui eu estou acertando, né? Se eu somar esses dois daqui, a gente vai ver que vai dar, ó, somar os dois para calcular a acurácia, né? 73 mais 14 divididos, então isso aqui, divididos por... Cadê minha barrinha? Opa, tá aqui. Aí eu somo todo mundo. 14 mais 15 mais 3 mais 73. A nossa acurácia deu de 82. Vamos ver aqui. A acurácia deu de 82. A acurácia deu ótima lá. A acurácia deu boa. Só que aí a gente olha, a nossa precisão deu boa, 82. Só que a nossa sensibilidade é melhor. Então, o que que indica isso? Vamos entender esses erros, né? Olha aqui. O erro de tipo 1, deixa eu ver se eu consigo colocar isso tudo aqui para exibir. O erro de tipo 1, que é o nosso erro
menor aqui, né? Ele tá, o erro tipo 1 é vertical, tá aqui. Nessa daqui é vertical, tá aqui. Nosso erro de tipo 1, e vou voltar aqui. Erro de tipo 1 é o que a gente tem de falso positivo. Tá aqui o falso positivo. A gente está fazendo aqui o falso positivo. O falso positivo é aquela ideia da seguinte forma: eu devo de dar empréstimo para quem não paga, ou seja, lembra da nossa brincadeira lá com o Igor e com a Darla? Eu devo de emprestar dinheiro para o Igor, que é mal pagador? O nosso algoritmo, ele empresta mais dinheiro para mal pagadores do que deixa de emprestar dinheiro para bons pagadores. Então, ele tem aqui, ó, não dar dinheiro para quem não paga. Então, né, dar dinheiro para quem não paga, e aqui é não dar dinheiro para quem paga. Então, nosso erro do tipo 1, que é o nosso primeiro, aqui nossa precisão, vamos analisar aqui a precisão. Esse algoritmo, ele dá 82%, e não emprestar dinheiro para quem paga, ele acerta em 90%. Então, o que nós queremos? Nós queremos algo que tenha uma precisão melhor. Então, a melhor precisão é quem vai indicar qual melhor algoritmo devemos utilizar. Nesse caso, a melhor precisão foi de análise de discriminante linear. Melhor precisão foi isso daqui. E olha que também a melhor sensibilidade. Então, por conta da melhor precisão, nós utilizaríamos esse daqui. Se você for pela acurácia, nesse caso específico, a acurácia também deu bom. Mas pode ocorrer da acurácia dar pior. E aí a gente vem aqui pela melhor precisão. Mas e se? E aí vem um e se muito bonito, né? O e se eu quisesse que, ao mesmo tempo, eu tivesse uma boa precisão e uma boa sensibilidade? A gente iria optar pelo F1 Score. Eu vou importar o F1 Score e a gente vai colocar ele aqui. Depois eu coloco ele no lugar. From SK Learn metrics. Eu acho que ele está dentro do metrics. Import F1 Score. Eu vou importar o F1 Score. O F1 Score, então vou rodar aqui para importar. Ele vai fazer uma média ponderada da precisão com a sensibilidade. Então, vamos fazer agora a adição. Vamos ver como que o F1 Score vai funcionar aqui, né? Eu acho que a gente vai chamar ele de F1 Score. Ele passa para a gente o Y real e o Y predito. Abre parênteses. Eu vou chamar aqui, ó, teste. Opa, abre teste Y. E o modelo que a gente usou primeiro é linear regression, logistic regression ponto predict, seu método de predição, predict. E aí eu vou passar para ele nosso dado de teste e eu vou pedir para ele predizer com base no nosso X. Tá lá. Se eu rodar esse cara, opa. X e teste X, teste Y. Vou mexer no tamanho desse cara. Tirar isso aqui, vamos rodar aqui dentro que eu vou copiar exatamente isso daqui, só para a gente ter. Então, aqui. Agora vamos usar o F1.
os 3 modelos, F1 score. E aí aqui vai ser F1 score. Dá para executar em todos desse jeito. Deixa eu ver se o F1 score... Opa. F1 score. Show, rodou. Rodei a importação dele. F1 score. Está dando erro no F1 score. Regressão logística. Vou tirar a regressão LR. Vou tirar a regressão logística. Eu devo ter mexido aqui. Vamos ver. Nas minhas divisões. Estou usando Y. Só para ver se eu estou usando os certos, né? Ele está falando que o X tem 16 e o outro tem 20. Está errado aí a quantidade deles. Deixa eu reexecutar aqui as divisões. Dividiu. Tenho exatamente, né, teoricamente, a mesma quantidade. Não preciso desse. Já tenho os treinos. Vamos ver. Agora deu a métrica bonitinha. Acho que eu tinha brincado de remover alguém. Agora, olha só. O F1 score é a média ponderada do Precision e do Recall. Se eu quiser diminuir a possibilidade de emprestar dinheiro para quem não vai pagar, eu tenho que pegar a melhor Precision. Se eu quiser diminuir a possibilidade de deixar de emprestar dinheiro para quem me paga, é o Recall. Agora, se eu quero melhorar os dois, eu posso usar o F1 Score. E aí o F1 Score, nesse caso, ele fala aqui que análise de discriminante linear realmente é o melhor. Mas eu tenho 2 outros algoritmos que são bons, ó. Eles são muito bons. Tanto Random Forest como Logistic Regression, a regressão logística, são bons também. Não são os melhores, mas são bons. Esses 2 aqui podem ser o terceiro e o quarto lugar, o segundo e o terceiro lugar, e esse aqui o primeiro lugar. Então a gente consegue ver. Mas dentro deles, vamos ter certeza, né? Vamos gerar um gráfico da curva ROC para a gente ver. Vou gerar o gráfico da curva ROC. Ele gerou. Vamos ver se o A ou C realmente é bom. Olha lá. Se eu tivesse que escolher, olha, você não pode usar análise de discriminante linear, que é o melhor. Aí você teria que escolher, nesse caso daqui, entre regressão logística e Random Forest. Entre os dois, eu iria, né, aqui, ó, em regressão logística. Regressão logística acerta, né, tem mais confiança, né, a confiança dos dados em 80% e a Random Forest em 79%. Então, já daria para, se não pode usar o LDA, eu usaria a regressão logística para resolver. Então, seria o algoritmo aplicado nesse caso daqui. Então, a gente poderia ver disso dessa forma. Mas esse cara, ele pondera os acertos. Se eu quiser analisar a precisão e a sensibilidade, eu tenho uma curva que é a curva Precision versus Recall, né? Então, a curva Precision Recall, precisão versus sensibilidade, ela é exatamente igual, só muda o nome da função que chama, né? A gente passa os mesmos dados. E olha só aqui, ele dá uma relação entre a precisão e a sensibilidade. E aí, se você olhar agora, aqui na análise de discriminante, ele bateu todos. Mas se eu quiser analisar com base nos dois, na precisão e na sensibilidade, e eu tiver em dúvidas entre a precisão e a sensibilidade, eu querendo ponderar os dois, e eu não posso usar o algoritmo de análise discriminante linear, que ela é o melhor, eu tenho que decidir entre regressão e logística. Na verdade,
você não deveria usar a regressão logística, porque a regressão logística ela está ponderando os acertos e a gente quer minimizar os erros. Para minimizar os erros, observe que a Random Forest é melhor. Então, se eu quisesse ponderar, né, dar mais valor para os acertos, regressão logística, se eu não tivesse análise de discriminante, né? Mas se eu quiser diminuir os erros, na verdade é a Random Forest que é a melhor solução. Então, quando a gente observa essas métricas, a gente tem que tomar cuidado que ela leva a gente, né? Então, vamos pegar aqui um primeiro caso, ó. Ele olhou e falou, olha, a análise de discriminante é melhor. Beleza. Vamos excluir a análise de discriminante. Então, qual é melhor? Você olharia aqui a melhor, em segundo lugar, já que eu não posso usar a primeira, por acurácia, é regressão logística. Mas olha que interessante, se você analisar a precisão e a sensibilidade, e você só quiser precisão, realmente, o segundo, você poderia optar tanto por regressão logística, regressão logística, ela dá 829, 821, ela dá a melhor resposta. Então, se você quer diminuir a possibilidade de emprestar dinheiro para alguém que não vai pagar, usa a regressão logística. Mas se você pensar também que eu não estou emprestando dinheiro para quem me pagaria, que eu estou deixando de ter lucro e eu quero maximizar isso também, a gente vai ter que olhar a Precision junto. Para olhar as duas junto, a gente usa o F1 Score. O F1 Score vai bater igual para as duas, para Random Forest e para a regressão logística. Se você olhar pela curva ROC, a curva ROC vai te indicar a regressão logística. Mas, na verdade, se você quer ponderar os dois, você não pode usar a curva ROC. Você tem que usar a curva Precision e Recall, que você quer diminuir o erro de tipo 1 e diminuir o erro de tipo 2 ao mesmo tempo. Você quer diminuir os dois. Diminuindo os dois, você vai perceber que a curva de Precision Recall, ela dá melhor para Random Forest. Ela vira o jogo para Random Forest. E nesse caso em específico, a gente usaria, se não tivesse a análise de discriminante, a Random Forest como segundo colocado, se não pudesse usar o primeiro. Aí é que está a análise das métricas para saber qual algoritmo ganha. Você percebe que a diferença é por um ponto. Ó. Cadê? Um deu 80 para 1,79 no ROC, mas na Precision Recall, a gente teve 88, 89. Olha como que dá diferente, né? 88, 89, virou. Então, não é interessante você simplesmente ver cegamente o resultado de uma métrica e assumir ela como verdadeira. Se você não souber como funciona o seu negócio e o que é interessante para o seu negócio, você não saberá qual melhor métrica aplicar. E aí a gente tem pequenos ajustes que podem indicar de você colocar num grande volume, né? Eu deixar de emprestar dinheiro para muitas pessoas, porque eu ponderei os acertos e não os erros, né? Ou emprestar dinheiro para quem não paga. Essa é uma ideia que a gente tem que analisar com muito carinho. São muitos pontos a serem analisados. Então, você depende muito da regra de negócio. Então, os dados por si só, sair rodando de forma automatizada, para rodei, beleza, é muito fácil. É muito fácil. Agora, você conseguir dizer para mim que os seus dados, a melhor métrica a ser utilizada é a acurácia, ou a precisão, ou a sensibilidade, ou os dois precisam e recall, né, a precisão e a sensibilidade, o F1 score, faz toda a diferença. Quando é outro, muda qual gráfico eu devo de analisar para ver qual que é melhor. E aí tira as dúvidas em cima do que utilizar. É coisas assim, que a gente acha que num universo de 100,
eu ganhei aqui um acerto. Num universo de 1.000, eu ganhei 10. Num universo de 10.000, eu ganhei 100. Num universo de 100.000, eu ganhei 1.000 acertos. Então, você está aumentando a lucratividade da tua empresa. É essa a visão que você tem que ter. Então, você está aumentando a lucratividade numa porcentagem pequena, mas fez toda a diferença quando a gente imagina que o volume de dinheiro que rola é grande. Se for pouca coisa, talvez o esforço, né, de desenvolver, de analisar, de programar, não vale a pena. Não vale a pena de forma alguma. Por quê? Porque eu tenho que analisar que quanto eu vou lucrar se eu melhorar em 1% a minha assertividade. Eu vou lucrar milhões. Num mês eu vou lucrar 1 milhão a mais. Pô, eu vou lucrar 1 milhão a mais, esse 1 milhão vai pagar a hora técnica, a infraestrutura, o desenvolvimento, a análise, tudo isso daí. Então vai valer a pena a gente ponderar e ganhar os milésimos. A partir desse momento, se você descobriu isso daí, eu falaria para você, é o momento, se a gente quiser fazer a nossa empresa ainda lucrar mais, de ir e testar agora os hiperparâmetros da Random Forest com os nossos dados. Aí a gente sairia testando o hiperparâmetro, e aí é uma parte de brute force mesmo, né? A gente analisar o que dá melhor, para chegar nos melhores parâmetros, para a gente poder ter um ajuste ainda melhor, talvez melhorar um pouquinho mais a nossa predição. Agora a gente não está lucrando 1 milhão, a gente está, lucrando 1 milhão e 100, 1 milhão e 10, qualquer coisa a mais, a gente vai. Desculpa novamente, minha garganta tá meio estranha. Desculpa. E aí a gente consegue lucrar um pouquinho mais, trazer lucro para o negócio. Esse é o objetivo da gente aplicar a inteligência artificial. Você viu que a aula toda eu falei, olha, por que o cara analisa isso? É para vender mais. Vender mais gera mais lucro. Por que o cara dá desconto? Porque ele vai vender mais, ainda vale a pena dar desconto. Porque eu dando desconto, eu ainda aumento a minha venda, ainda vale a pena o lucro que eu tenho. Então é isso daí que você tem que imaginar. Então, nesse momento, é isso que a gente ganhou nesse algoritmo. A conclusão é que a gente consegue usar o algoritmo de análise de discriminante para fazer a melhor predição, no caso aqui, desse cara que é o análise dos empréstimos. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês. Na próxima aula, a gente vai fazer uma análise complementar. Eu disse que a gente tinha hiperparâmetros, mas eu quero ainda dar uma torcida nisso daqui, ver se sai algum caldo, né? Será que eu consigo ajustar um pouquinho melhor? Será que os meus dados eles não foram tratados da melhor forma possível? Porque eu simplesmente transformei minhas colunas categóricas em dummy. Será que eu posso melhorar? E aí o que acontece? Eu vou, na próxima aula, mostrar a análise de correlação. E aí vocês já vão ter esse conjunto de dados prontinho, esse notebook já está disponível para vocês. Se vocês quiserem olhar depois da conclusão, eu coloquei aqui, analisando as correlações e indo além. A gente vai dar um passo a mais de análise. Se você olhar somente a correlação do nosso data frame inicial, ele não mostra todas as colunas. Por quê? Porque as colunas eram categóricas. Ele vai conseguir mostrar quando as nossas colunas tiverem sido transformadas. E eu peguei aqui os meus dados de treino para analisar, já separados, sem o meu X. Eu não quero, sem o meu X, sem o meu Y, né? Sem o meu target. E olha só, eu vou dar uma tiradinha aqui no zoom para tentar mostrar tudo, né? Ó, tá mostrando agora todas, né? Aqui dá para mostrar quase tudo. Você vê que o 100% é a relação da coluna com ela mesma, na análise de correlação. Mas existem alguns casos que estão aparecendo aqui, ó, fora. Olha, aqui, aqui, aqui.
e a gente teve alguns casos que apareceu. Talvez a gente deva trabalhar essas colunas que estão com alta correlação. Removendo, talvez, essas colunas de alta correlação, nosso modelo possa melhorar. Então, fica aí uma brincadeira para a gente avaliar na próxima aula. Será que, se eu remover as colunas com alta correlação, eu não preciso remover as duas. Tem duas colunas altamente correlacionadas. Eu removo uma. Reexecutar todo o meu algoritmo. Será que fazendo isso daí, eu tenho melhores valores na minha predição? Não sei. Temos que testar. E é essa forma com que a gente faz a análise de dados e verifica como a gente pode melhorar ao máximo a nossa predição. Então fica a dica aí que a gente vai fazer uma torcida boa. Não cheguei ainda, não vou chegar durante um tempo ainda em fazer um tuning. O tuning eu acho que a gente pode deixar um pouquinho mais lá para frente. A gente ainda tem outras análises para fazer. E aí a gente vai dar uma torcida nesses dados ainda para ver o que a gente pode fazer aqui neles e dar uma transformada aqui, uma transformada, uma analisada aqui, ver o que a gente pode fazer de modificação para ver se a gente aumenta essa predição, que a gente está com uma predição boa. Mas será que a gente consegue deixar melhor? É isso daí que é a análise de dados. Beleza? Era isso, crianças. Dúvidas sobre o que a gente fez até agora?